Assim que eu entrei para a faculdade, eu recebi um convite para poder coordenar um pré-vestibular comunitário dentro da própria universidade. E a proposta ela foi muito bem aceita porque eu gostava muito daquele grupo de pessoas que frequentavam, que faziam parte da coordenação. E foi uma época muito feliz da minha vida. E aí, durante aquele processo, eu ficava pensando: será que eu posso dar aula de biologia ou de química aqui e ajudar as pessoas e, como consequência, me desenvolver? Aquela situação ia se passando na minha cabeça, mas ao mesmo tempo vinha o medo de não ser bom o suficiente. Eu pensava, poxa, mas e se eu não ajudar essas pessoas? Eu vou prejudicar. Essas pessoas têm um sonho, elas precisam entrar para a universidade, elas precisam de um professor bom de verdade. E aí esse processo foi se arrastando, ah não, agora eu não quero. No ano que vem eu vou estar melhor, eu vou ter que estudar um pouco mais e eu vou estar melhor. E aí esse processo foi se arrastando, se arrastando, se arrastando. E o que aconteceu? Eu passei longos períodos no pré-vestibular e não dei aula. Para dizer que eu nunca dei aula, eu dei uma aula só sobre um assunto que a minha amiga, que ela dava aula de biologia, ela foi me convidou para poder dar esse assunto. Mas eu não tive a experiência de assumir uma turma durante todo um período letivo porque eu me achava fraco, não me achava bom o bastante. E isso acontece em muitas das coisas, às vezes por um excesso de perfeccionismo ou porque você acha que você não tem as capacidades suficientes para poder fazer aquele negócio, para desenvolver aquela atividade, aquele determinado trabalho. E o que é uma grande besteira, porque a gente vai aprendendo no longo do caminho. E é muito interessante. Pensa só no tipo de pessoa que você gosta, seja aqui no YouTube, seja na vida, e compara o início dessa pessoa e o que essa pessoa é hoje. Ela com toda certeza teve um início que não foi tão bom, mas em algum momento ela foi se desenvolvendo até ela se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa muito mais capacitada. E é algo natural que acontece, assim eu percebo muito nas pessoas. Isso se arrastou por tanto tempo durante a faculdade, né? No caso desse pré-vestibular, mas eu percebo isso em diversas outras coisas da minha vida que não me chamaram tanta atenção quanto esse assunto, mas que isso acontece bastante. E eu percebo também que as pessoas, de modo geral, elas tendem a tardar um processo para poder iniciar, seja lá o que for, como, por exemplo, começar a fazer uma dieta, uma reeducação alimentar. Elas pensam que, ah, não, se hoje é uma quinta-feira, eu não posso começar hoje, eu tenho que esperar a segunda-feira. E aí, quando chega na segunda-feira, ela simplesmente não faz a dieta. E, recentemente, estava na academia, né, em janeiro, e era no dia 2, a academia estava aberta, funcionando a todo vapor. Eu cheguei pro professor e falei, olha, eu preciso mudar a minha série. Você pode, por gentileza, mudar para mim? Ele chegou e falou assim: ah, não, vamos esperar aqui na sexta-feira e aí eu faço para você. Mas me passa aí o seu CPF. Passei o CPF, ele anotou, passou sexta-feira, ele não me deu a série, né? E ela seria atualizada diretamente no aplicativo no celular. Passou sexta-feira, passou uma semana, duas, e hoje a gente já está em março, quase chegando em abril, e ele não entregou a série. Eu procurei ele? Não. Procurei outro professor que anotou os meus dados, no dia seguinte a série já estava pronta. Qual é a grande diferença? O outro ele espera as condições perfeitas para poder iniciar o negócio. Esse não. Ele simplesmente pega e faz o que precisa ser feito, porque é isso. E aí, voltando de novo nesse assunto de você não ter que ficar esperando o tempo necessário para você fazer alguma coisa, isso é muito percebido em diversas atividades, né? E eu, como eu percebi, né, demorei um bom tempo, mas quando eu percebi que eu fazia muito isso, queria esperar estar perfeito, tudo muito bem organizado, eu demoro muito mais. E hoje em dia, com a consciência que eu tenho, eu percebi que eu posso sim começar uma coisa, mesmo que eu não esteja completamente pronto, porque eu nunca vou estar mesmo, e fazer aquela atividade. Um grande exemplo é aqui esse canal do YouTube, porque se eu não tivesse chegado e me disposto a criar esse canal, produzir vídeo, eu não teria feito. E é um processo extremamente interessante, porque quando você começa, você encontra o caminho. Inclusive é o que eu falei lá no início desse canal, no meu primeiro vídeo, que eu disse que eu perguntava qual é o meu caminho. Quando você vai tentando fazer as coisas, você vai encontrar o teu caminho. E seja pela frustração, pelo erro e tentativa, ou simplesmente você pode começar e esse ser exatamente o caminho que você busca. E uma coisa que eu também descobri, exatamente no meio do caminho, que aquilo era um bom hábito para a minha vida, é o livro Oráculo de Mandalas. Porque todas as manhãs, quando eu acordo, eu abro o meu livro Oráculo para poder iniciar o meu dia de uma forma que tudo está muito bem alinhado, tudo está muito bem condicionado para que eu tenha um dia muito mais próspero, muito mais feliz e centrado.
Mas aí, como eu ia dizendo, para poder falar exatamente aqui desse canal, como eu comecei, eu não esperei as condições perfeitas. O que eu precisava? Qual era o que eu realmente precisava? Eu precisava do meu celular e da minha vontade para poder falar. Então eu estive aqui exatamente no dia 23 de fevereiro, que foi o meu início, e comecei a falar. E uma coisa que eu faço que funciona para mim é você permitir errar, permitir gaguejar, né, porque isso é comum, permitir, às vezes, um trejeito que eu faço muito, porque se eu ficar ali percebendo demais, ah, não, eu não posso fazer isso, ah, eu não posso fazer aquilo, eu nunca vou conseguir gravar. Então, eu comecei a ser muito mais tolerante, porque o que era mais importante não era corrigir todos os meus erros, aparar todas as arestas, não. O mais importante era produzir o vídeo e falar. E assim eu pensei, produzir o vídeo com uma mínima qualidade possível também, que não ficasse tão ruim de entregar, mas o que eu imaginei, eu preciso do celular, eu preciso do microfone, para pelo menos o áudio também não ficar ruim, e começar a falar. E é isso que você precisa colocar na sua vida. Ver o que precisa ser feito, permitir errar, porque isso é extremamente importante, e um exercício que eu faço na minha vida. Eu nunca gostei de escrever errado, nunca gostei de falar errado. E às vezes quando eu ia, por exemplo, na rede social postar uma foto, eu gostava sempre de digitar tudo corretamente. Quando eu percebia que tinha algum erro de gramática, algum erro de digitação, aquilo acabava comigo. Eu fui meio que dessensibilizando isso, permitindo alguns erros. Até ontem, por exemplo, no trabalho, eu fui escrever um recado para um colega e o outro foi falou: ó, essa separação aqui tá errado, hein? Eu falei: eu sei, mas não cabia ali o espaço, tá tudo certo. Claro que me incomoda um pouquinho, né? Mas o importante é o seguinte: você tirar um pouco a opinião do outro, você se desvincular da sua opinião do outro, se permitir errar, porque isso vai te trazer mais tranquilidade no meio do processo e também o melhor de tudo, né? Vai fazer com que você tire o pé do chão e você coloque a mão na massa, porque é o que você precisa fazer. Tenho certeza que você está esperando o ingrediente perfeito para você poder começar a fazer alguma receita aí que você está pensando em colocar a mão na massa, ou de repente você está pensando em comprar a melhor câmera do mundo, o melhor microfone do mundo para começar a gravar vídeo, ou sei lá, você precisa esperar uma condição perfeita, o Sol se alinhar com os planetas, enfim. Algo extremamente importante você está esperando acontecer. Preciso te falar uma coisa: isso não vai acontecer. As condições perfeitas são o agora. No momento que você pegar e começar a produzir, começar a fazer o que precisa ser feito, você vai entregar, entendeu? E não esperar um momento para iniciar uma atividade, porque se você esperar demais, isso nunca vai acontecer. Não espere chegar segunda-feira, não espere chegar o outro mês, passar o feriado, chegar a ter que ser de noite, não pode ser de dia. Faz, simplesmente faça e a magia vai acontecer.